Namastê, namastê, boa noite. Bem-vindos. Espero que sejam bem nesse momento especial, né? Muito especial. Imagino que vocês estejam de quarentena, assim como eu estou também, assim como todos nós estamos. Para nós é uma vantagem, né? Que para aqueles que estão habituados a se voltarem para dentro de si mesmos, ficar dentro de casa é moleza, né? É fácil. Sofre aquele que se sente obrigado a ficar dentro, né? Que seja entre quatro paredes ou dentro de si mesmo, sem poder escapar de si mesmo, sem poder escapar das quatro paredes internas, né? Porque essa é a mais importante fonte de sofrimento, uma das, né? Não é a mais, mas é uma das. Quando você não se aguenta, né? Então, a obrigatoriedade de ficar recolhido é uma tortura, né? Então, coletivamente, possivelmente, muita gente está vivendo um momento assim, né? Nós somos assaltados por todo tipo de pensamento, somos assaltados por todo tipo de emoção, basicamente medo e pânico, né? E isso está no coletivo. Ou seja, mais gente está sentindo assim do que de outro jeito, né? Então não é que todos estejam, mas mais gente está sentindo assim, né? Porque não é uma situação que acomete apenas a nós aqui, onde a gente vive, né, na nossa cidade. Não é uma situação que se restringe ao nosso país, que está numa dificuldade com alguma outra coisa, né, situação econômica, que muitas vezes acomete só o país, né? Também não é isso, né? Então, hoje foi anunciado pelo presidente da Índia a quarentena geral, bloqueio geral, né, de todos os cidadãos da Índia. 1,5 bilhão de pessoas vão ser obrigadas a ficar dentro de casa, né? Boa parte não tem casa, isso é outra história. Mas não sei se vai ser mais fácil para eles do que é para a gente. Talvez sim, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que vão se comportar também os indianos impossibilitados de sair de casa, né? Que seja da forma que eles estejam vivendo lá. Alguns vivem muito bem, outros vivem em condições muito precárias, né? Muita gente na rua mesmo. E eu fiquei, né, interessado em saber como é que vai ser lá. Porque aqui eu estou mais ou menos vendo como é que está sendo, né? Acompanhando aí os noticiários, acompanhando as coisas, acompanhando grupos, etc. Muita gente encontrando uma maneira criativa de se distrair, né? Na verdade é isso que a gente muitas vezes sente, que a única coisa que dá para fazer é a gente se distrair do que quer que esteja acontecendo, né? Esse é o comportamento habitual que a gente tem em situações desagradáveis, né? Externas, né? Uma coisa está muito chata, a gente aprende isso na escola, né? Um professor dá uma aula, a gente não gosta do professor, a gente, né, se distrai lendo alguma outra coisa durante a aula ou conversando com outra pessoa sem prestar atenção no que está sendo dito, porque aquilo que está sendo dito ou mostrado, quer seja o conteúdo, quer seja pela forma, não nos interessa, não nos agrada, né? Então a gente se desconecta, a gente tem uma espécie de chave geral na nossa atenção que vai se desenvolvendo já na escola, né? Todas as vezes que a gente se depara com alguma coisa desagradável,
né? A gente não gosta da matéria, não gosta do assunto, não gosta da pessoa, e a gente aprende que é possível se desconectar, mesmo que isso nos cause prejuízo nas notas, né? E eventualmente nos leve a não passar de ano, né? Ou quem sabe nos impeça até de nos graduar, né? Então, esse mecanismo de desconectar-se, né, é muito bem desenvolvido na maioria de nós, né? Existem outras formas sofisticadas da gente se desconectar, né? Além de não prestar atenção, além de não se interessar, entre aspas, né, pelas coisas, muitas vezes desenvolvemos um sistema pessoal de proteção, né, uma espécie de escudo mental que nos impede de entrar em contato com as situações dolorosas que a vida vem trazendo para outros, né, como se pudéssemos dessa forma estar imunes a uma dor interna, porque ela é ativada, né, pelas situações de outros, né? Então, se você carrega sofrimento dentro de você com o qual você nunca lidou bem, qualquer situação externa de sofrimento se torna intolerável e insuportável também. É assim que a gente se move muitas vezes na vida, né? Se evitando de olhar para as coisas dolorosas que estão acontecendo com os outros ou externamente, que é o jeito de você não entrar em contato com aquilo que está doendo dentro de você. A gente está muito acostumado a viver assim, né, coletivamente. Para isso que serve, né, serve os grandes eventos, né? Coisa não está legal, vai para um jogo de futebol, vai para um show de rock, vai, né, vai no cinema, vai, né, encontrar gente, vai para uma festa, vai para um evento qualquer público, né, que tenha bastante gente, né? Carnaval é ótimo para isso, né, porque são em alguns lugares aqui do Brasil são semanas, né, meses em que você tem a possibilidade de ficar na rua pulando e sem noção do que está acontecendo, né? O que importa é que você esteja pulando e gritando e cantando, e encontrando gente, etc. Então isso também são formas, né, da gente se distanciar e se isolar da dor, né? É uma falsa alegria, porque uma alegria verdadeira muitas vezes ela é mais serena, né? Ela não precisa ser propagandeada de uma forma tão efusiva. No entanto, né, eu sempre fico atento às pessoas que fazem muita apologia da alegria, né? É como se elas de fato tivessem um motivo muito forte para afirmar esse tipo de coisa, né? Muitas vezes mascarando uma dor que elas carregam com as quais ela não consegue viver. Então, essas coisas ficam evidenciadas, né, numa situação de perigo, né, numa situação onde está morrendo gente, e onde a mídia, a televisão, jornal, pessoas, WhatsApp, Facebook, etc., não mostra outra coisa que não seja isso, né? Algumas poucas pessoas levando na boa, né, fazendo piadas e videozinhos engraçadinhos, tal, né? Um jeito de você se distrair da dor também, tudo bem, né? Mas a nossa atenção deve ficar naquilo que de fato está sendo tocado internamente. Se a gente puder trazer atenção nisso que está sendo tocado internamente, vamos ter a possibilidade de grandes curas, todos nós, né? Porque o que está se manifestando dentro da minha visão, né? O que está se manifestando externamente nada mais é do que um reflexo de uma dor coletiva, né, planetária, do homem com a natureza, do homem com a sua própria natureza, né, natureza humana, do homem com a natureza que se manifesta em todos os elementos, né? E a natureza em equilíbrio nada mais é do que uma expressão da humanidade em equilíbrio também, né? Isso não é novidade. Aliás, eu já falei sobre isso em outros eventos aí catastróficos, né? Porque não tem outra forma da gente olhar para isso, né? Sempre que nós, seres humanos,
entramos num estado de conflito que se manifesta de uma forma mais dolorosa, né, em todos os lugares, a natureza nos dá uma resposta, né, porque ela é uma expressão daquilo que internamente está precisando ser modificado, transformado. Então, é isso que abre espaço para a manifestação de um vírus, né? Não vejo como pode ser diferente. Sim, existem outras teorias, né? Cheguei a ler alguma delas, mas eu não me lembro, né? Explicando os eventos atuais e tal. Eu de fato não li, não me interessei muito. Eu procurei, e estou procurando ainda, né, me ater àquilo que está sendo tocado internamente, porque essa é a única verdade com a qual eu posso lidar, né? O que está mexendo comigo, né? O que acontece comigo quando eu sou forçado, né, entre aspas, a me isolar, né, a não sair de casa, mesmo num lindo dia de céu azul e sol e clima agradável, e eu não posso nem ir até a esquina, não posso ter que me manter minimamente afastado 1 metro ou 2 metros de qualquer outro ser humano que potencialmente pode, né, fazer com que eu fique doente e morra, né, ou passe por um sofrimento muito grande, eu já fico com... Né, o que cada um de nós, como cada um de nós reage a esse tipo de coisa e como alguns de nós respondem a uma situação como essa, que são duas coisas diferentes, né? A reação sempre vem do inconsciente, ela sempre nos leva a fazer coisas impensadas ou motivadas pelo medo e pelo pânico, né? Quando a gente sente muito medo, né, beirando o pânico, a gente reage, é um instinto de sobrevivência, por que não, né? Nós, quando nos sentimos ameaçados, quando sentimos que a nossa vida está ameaçada, a gente, né, nosso instinto de sobrevivência fala mais alto, a gente não pensa, assim, a gente sai correndo, né? Ou enfrenta ou foge, né? A adrenalina vem e a gente tem que fazer alguma coisa, então nosso instinto de sobrevivência não nos dá tempo de pensar, né? Você simplesmente reage a uma situação de risco e faz aquilo que o teu instinto te leva a fazer, né? Quando você tem uma visão um pouco mais distanciada, né, quando você percebe que é possível lidar com as situações a partir de uma atitude que não é motivada pelo medo nem pelo pânico, sim, aí você responde à situação, né, não mais pelo medo, ainda que ninguém está livre do medo, né, mas você não está agindo motivado pelo medo, você está agindo motivado pela inteligência, pela preservação da vida, sim, com responsabilidade, mas não é só por você. É aí que faz a diferença, né? A sua atitude se estende ao cuidado com aqueles que estão em volta também. Então, não só você fica com medo de se contaminar com o que quer que seja, como você também se cuida para não contaminar quem quer que seja que esteja em volta de você, né? Quem está lidando com idoso, quem tem criança em casa, né? Quem tem responsabilidade por outra pessoa, cuida, né? Cuida. Quem não tem de quem cuidar, né? Não tem um bicho, não tem uma criança, não tem um pai, uma mãe, né, um grupo, é difícil, né? Mas pode acontecer. Sente menos urgência em se ocupar de cuidar do outro, né? Quanto mais intimamente a gente está convivendo com alguém, especialmente idoso, né? Idoso que esteja debilitado por alguma condição aí, ou seja, o assim chamado grupo de risco, né? De mais risco ainda, é naturalmente levado a pensar não apenas em si mesmo, né? Na própria vida, mas começa a ter uma compreensão de que a sua vida não está desvinculada da vida e da existência de uma outra pessoa, quer seja um familiar, quer não, né? Então, essas situações são muito ricas, né? Porque são uma espécie de chave, a gente pode dizer assim, para que outras descobertas ocorram, né? Você vai descobrir
possivelmente um lado muito legal, seu e de outras pessoas, da mesma forma que você vai, possivelmente também, né, se deparar com lados de pessoas próximas que não são tão bonitos assim, né? São atitudes e comportamentos que não condizem com o que você esperava da pessoa, aí vem um desapontamento, vem uma frustração, né, e coisas assim. Estava lendo há pouco aí uma matéria justamente começando, eu li um pedaço da matéria só, publicada, que mencionava essa experiência de um casal recém-casado há 2 meses, né? Não tem filho, não tem ninguém, né, são relativamente jovens, né? Os dois trabalham em home office, né? Cada um uma atividade, um analista de uma coisa, outro analista de outra, e tem que conviver e dividir um apartamento e a mesa da sala, a mesa da cozinha, e já está sendo meio complicado, né? Isso, um casamento de 2 meses. E aí eles dizem o seguinte: nós nunca vivemos tanto tempo juntos, né? Casados, mas nunca viveram tanto tempo juntos, como estão sendo obrigados a viver agora. E é como se fossem agora que fosse de fato um descobrir quem é o outro, né? Depois de casados, né? E depois de casado há tão pouco tempo, ok? Mas é interessante, o que é que tem a descobrir do outro que não foi visto ainda, né? O que é que você vai descobrir a seu próprio respeito também, que você nunca viu, mas que de repente te é refletido pela outra pessoa. Então, essas situações de quarentena, né, em que somos obrigados a ou ficar absolutamente sozinhos, né? Também vi na televisão, não sei se vocês viram, né? Uma senhorinha, uma idosa, né? Possivelmente ela pelos seus 80, andando na rua e sendo cobrada, né? O que a senhora está fazendo aqui, não sei o quê, né? E ela disse que não aguenta mais ficar em quarentena, que não suporta ficar em quarentena, não suporta ficar sozinha, né? E se expondo, né, desnecessariamente na rua, e revoltado né, com essa coisa forçada de ter que ficar sozinha. Então, gente, tem muita gente despreparada para essa condição, né? Por quê? Porque as pessoas possivelmente, né, vivem um inferno dentro delas mesmas, e a não ser que elas possam olhar pela janela e comentar, né, e explorar o inferno dos outros, a vida fica totalmente entediante, né, uma espécie de tédio, porque você é muito chato, você com você mesmo, você não se suporta, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, os pensamentos repetitivos se aceleram, se intensificam, especialmente os negativos, né? Num cálculo, acho que até mencionei outro dia aqui, feito pelos professores da UNO Academy e que compartilharam isso, nós temos por volta de 85 mil pensamentos negativos por dia. Não sei quem é que contou isso aí, né? E desses 85 mil pensamentos, quase todos são negativos, né? E eles são repetitivos. Você quase não tem outro tipo de pensamento ocorrendo na sua cabeça que não seja um pensamento negativo, né? Mesmo que você tenha alguns momentos em que você pensa coisa legal, né, coisas legais e positivas, tal, a porcentagem de pensamentos que acometem, né, negativamente o teu sistema é muito grande. Dá para contar por minuto, né? Se você tiver a chance de fazer uma contagem do tipo de pensamento que passa pela sua cabeça em 1 minuto, né? Se você tiver a possibilidade de se distanciar um pouquinho, né? Para quem medita isso é mais fácil, né? E observar a qualidade dos pensamentos que você pensa, ou que você pensa que pensa, porque algumas vezes eles vêm a você e você nem é o autor deles, né? São pensamentos importados do coletivo, né? Você só escuta uma coisa sendo falada dentro da cabeça e ela não foi nem mesmo gerada por você, né? Só um pensamento captado do externo, né? Dos outros, do coletivo, do inconsciente coletivo. Então, esse é o ambiente que habitamos 24 horas, né? Porque a gente continua
repetindo esse padrão, mesmo quando a gente está dormindo. Então você já acorda pensando bobagem, você já acorda com medo, e você vai dormir pensando em bobagem, você vai dormir com medo. Né? E praticamente não há um intervalo, né? Porque enquanto você está dormindo, inevitavelmente, mesmo que não seja todos os dias, todas as noites, você vai viver alguns pesadelos durante a noite que vão nada mais, nada menos manifestar o que você está vivendo durante o seu dia. Né? Se você tem um dia relaxado, né, ainda que diante de situações desafiadoras, né, mas você está lidando com elas, né, você está contribuindo para que elas se amenizem, para que elas se solucionem, você vai dormir bem, né, porque não ficou nada pendente no inconsciente. Você vai para a cama, você vai relaxar porque você está cansado, mas você não vai ficar pensando bobagem. Né? Mais raro esse tipo de coisa, eu sei. Né? Então, que oportunidade a gente tem, né, de forçosamente, né, obrigatoriamente, ficar um pouco mais consigo mesmo do que o habitual. Né? Tudo bem, de repente tem criança que quer atenção, de repente tem vó, pai, mãe, irmão, primo, tia, né? Um monte de gente, né, te acionando, né, te solicitando de alguma forma, especialmente que tem criança. Né? Criança dentro de casa é complicado. Né? É uma pilha de energia que precisa de atividade constante, né? Precisa de atenção. Né? Criança é pura energia. Né? Então você acaba se envolvendo na atividade de conter ou né, de gerenciar uma energia de uma criança. Quando você tem uma criança viva, interna dentro de você, fica mais fácil, né? Porque você senta na brincadeira, vai brincar junto, né? Eu tenho visto alguns pais fazendo esse tipo de coisa, né? Já que vai ficar com as crianças todos os dias, o dia inteiro, né? Nada como virar criança também, boa parte do tempo, né? E é uma forma de cura também, né? Quando o adulto reencontra a sua criança interna, né? Feliz, saudável, brincalhona, criativa, é muito legal. Né? Então, para algumas famílias está sendo um resgate e elas estão expressando essa alegria de poderem estar vivendo esse tipo de coisa. Mais tempo com as crianças, para toda a família, é uma coisa positiva. Né? Para as crianças, claro. Né? Criança que praticamente hoje as crianças têm muito pouco, menos tempo, né, de viver alguma coisa ao vivo com os pais do que num tablet, num celular, num videogame ou alguma outra forma eletrônica de distração. Né? E quando você tem, de fato, um tempo limitado para né, se distrair com joguinhos eletrônicos e puder ler um pouquinho, ou melhor, né, se puder brincar mesmo, né, com o pai, com o irmão, é muito legal. E quando os pais podem se envolver com isso, também é uma cura de uma relação, né, é o desenvolvimento de uma relação saudável, que com certeza vai formar uma relação familiar muito legal, muito boa. Né, porque nós nos tornamos adultos muito sérios e chatos, né, e com sempre coisas muito importantes para fazer. E aí você é obrigado a ficar em casa, né? Você faz as coisas importantes, o que dá. De resto, você vai ter que fazer coisas mais lúdicas, né? Mais simples, mais divertidas, mais bonitas, e alguma coisa mais profunda também é resgatada e curada num momento assim. Então, são coisas que eu estou observando, né? E estou achando legal. Estou achando legal. Né? Seria uma resposta positiva a uma situação complicada. Né? Se a gente olhar só para aquilo que está complicado, a partir de um estado de dor e sofrimento, nós não vamos contribuir em nada para que as coisas sejam transformadas. Né? E essa é uma lição que a gente tem que pôr em prática. Você só consegue transformar alguma coisa quando você está bem, quando você está no bom estado, quando você está legal. Se você está em pânico, em medo, né, como uma das pessoas estão, né, ou passando por alguma privação, ou até mesmo doente, passando por uma dificuldade, né, com medo de sobreviver, com medo de ficar sem trabalho, sem dinheiro,
com medo o tempo todo de como vai pagar as contas, o que vai ser da empresa que você trabalha, o que vai ser da sua própria empresa, o que vai ser da sua escola, né? Como é que você vai passar o seu dia? Né? Você não vai passar o seu dia, você vai tentar gerenciar esse estado, fazendo coisas que te distraiam, né? E isso não vai levar você a viver bem, né? Então, meu convite aqui a todos, né, é que a gente crie mesmo mais situações de criatividade, de brincadeira, né, sem dar atenção, sem deixar de dar, né, atenção ao sofrimento, né, ao sofrimento, porque ele também, mesmo que você não esteja contaminado, contaminada por alguma situação crítica, né, de repente, né, alguém próximo ficou doente, alguém próximo não só ficou doente, como rapidamente perdeu a vida, né, e ninguém pôde se despedir direito, de repente a pessoa, né, foi, né, e foi de bobeira, né, pegou não sabe de quem, enfim, essas coisas estão acontecendo também, né, e também elas nos chamam a atenção né, para a nossa conexão, para a nossa conectividade do coração, né. Então, sim, o pânico é coletivo, é o que a gente mais olha, né? Basta ver o discurso, né, de um líder político aí, não vou nem mencionar nomes, né, para ver nos olhos dele o pânico, né, porque, claro, né, claro que não está dando certo o que está sendo feito, né, e por mais que eles afirmem que está fazendo tudo direitinho, né, a coisa que está sendo feita demorou para ser feita, né, e muita gente já se prejudicou, muita gente já não está viva, né, e isso causa um distúrbio, né, quando muita gente morre num curto espaço de tempo, o impacto é forte, né. Estamos acostumados a lidar com pessoas que vão deixando, né, a vida aos poucos, todo dia uma morte natural, uma morte por acidente, né, um evento aqui, um evento lá, por que não, né, uma inundação, uma enchente, um incêndio, né, essas coisas que também andaram acontecendo ultimamente, né, os incêndios, secas e as chuvas fortes e sua destruição, né, e o corte das árvores, a Amazônia, enfim, toda hora nós estamos lidando com situações extremamente gritantes, né, de de dano à natureza, né, de respostas da natureza, mas não tinha tanta gente morrendo assim, né. De repente, um grande número de pessoas começa a morrer e isso não tem como a gente não ser afetado por isso. Sim, nós somos muito afetados, né, porque não são pessoas que estão podendo se despedir de seus familiares. Né? Uma pessoa que simplesmente está num hospital entubada, né, e de repente não está mais, né, sem poder ter sido abraçado, né, ou sem poder contar com alguém que ela ama do lado dela num momento assim, não é uma morte boa, né? Por quê? Porque ela é solitária e ela é num ambiente de tensão e medo, né? Então, né, a pessoa não vai embora na boa, né, relaxadamente, ela vai embora no susto, né? E assusta quem conviveu até então com ela também. Quando muita gente tá morrendo desse jeito, né, nós somos todos também impactados por isso, né? Porque essas pessoas não vão embora num bom estado e não deixam aqui as pessoas também num bom estado, né? Não é uma despedida harmônica, né? Não é uma despedida natural, é uma despedida dolorosa, né? Então a gente deve dar atenção a isso também, né? E cada vez que a gente. Eu tenho feito isso às vezes, não direto, né? Mas sempre que eu sou, né, vejo a notícia de que alguma pessoa foi, deixou, né, o corpo e tal, eu só peço que ela vá, né, e encontre algo harmônico, né? E se desvencilhe de todo o trauma de uma despedida abrupta
da família e das pessoas que ela ama, né? Então é uma sugestão, é algo a se fazer coletivamente, né? Tem um processo que faz tempo que eu não dou, né? Eu acho que algumas pessoas aqui já fizeram, comigo inclusive, que se chama processo de liberação dos antepassados, né? E o interessante desse processo, que eu trouxe lá da Índia, é um processo de algumas horas, né? Um trabalho de 4, 5 horas que se faz numa tarde de sábado, direcionado às pessoas que já foram embora, direcionado a pessoas da nossa família que já foram embora, né? Nossos ancestrais. E é tão importante cuidar, né? É muito importante cuidar. A gente já né, trabalhou esse tema aqui em outros encontros já faz algum tempo, né? E é muito importante, né? Você ter um cuidado com os que já foram, né? Com pessoas que talvez você nem mesmo tenha conhecido, né? Sei lá, um tataravô, uma pessoa distante, né? Que quando você nasceu já tinha ido antes, né? Mas ainda assim nós somos ligados, profundamente conectados a todas as pessoas com as quais a gente tem algum vínculo de sangue, né? Especialmente de sangue, né? Pessoas que deram origem à nossa família, né? Que lutaram, construíram coisas, perderam, reconstruíram, fizeram sacrifícios, imigraram, né? Vieram de outro país, vieram de outra cidade, vieram e tentaram nos dar o que a gente tem hoje, né? E essas pessoas não estão mais aqui, mas são pessoas que estão, de certa forma, conectadas com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vivendo, o nosso estado, o nosso bem-estar, né? Nossa, né? Nossa qualidade de vida como um todo, né? E é importante a gente não esquecer isso, né? Especialmente num momento em que muita gente está indo, né? Ao mesmo tempo. Eu estou chamando a atenção para isso. Muita gente está indo, sempre vai, né? Mas muita gente está indo ao mesmo tempo e não estão indo de um jeito legal, né? E tudo que a gente puder mentalizar ou fazer uma prece, né, natural, direcionando, né, um, né, uma energia para que a pessoa vá ao encontro da luz, para que a pessoa encontre um bom lugar para ficar, para que a pessoa se desapegue, né, das coisas que criou e desenvolveu e siga adiante na sua jornada de vida, na sua jornada existencial, né, numa outra forma de vida. Isso ajuda muito, né? Então a sugestão que eu estou dando é algo que pode ser feito natural e espontaneamente do seu próprio jeito. Não precisa de fórmula, né? E é bom, né? É bom. Estou dando uma sugestão aqui. Odilon, querido, bom te ver aqui. Me sinto abraçado, sinto-se abraçado também. Hoje eu vi uma obra sua, né? Do abraço. Até curti. Muito legal mesmo. Oi, Zé Carlos, Sucnidan, Setu, o que o Covid tem a ver com o karma da humanidade? De verdade, Zé Carlos, eu não sei. Eu não sei qual é o karma da humanidade, viu? A gente pode desenvolver algumas teorias, né? Eu sinto assim, né? Para simplificar minha resposta, eu sinto que a humanidade somos nós mesmos, né? Eu sou humanidade, você é humanidade. E todos nós aqui somos humanidade. Não tem. Porque a humanidade que não venha da gente aqui, ela é conceitual, né? É uma ideia, né? O bom da gente pensar a humanidade é que a gente não pensa no brasileiro separado do argentino, do chileno, do uruguai, do paraguai, do venezuelano, do africano, do alemão, do indiano, do chinês, etc., né? Então, quando a gente consegue faz o uso do termo humanidade, né, é legal porque a gente é convidado a ter uma visão mais globalizada, né, do que somos, né? Porque nós somos argentinos, né? Paraguaios, uruguaios, espanhóis, indianos, chineses, russos, alemães, norte-americanos, índios, africanos, etc., né? Todos nós somos tudo isso, né? Só que a gente não sabe, né? A gente acha que é brasileiro, por exemplo, que tem que, né,
tem que preservar uma identidade brasileira, uma bandeira do Brasil, né? Muita gente tem uma consciência assim, com a qual eu não compactuo, né? Então, quando a gente pensa em humanidade, seria mais real, né? A gente partir de si mesmo, né? Eu sou humanidade, você é humanidade, nós somos humanidade aqui, né? E eu estou falando isso porque karma é uma coisa muito individual, né? Sim, nós temos karma. Karma significa o que eu, como Setu, o que você, como Sukha, tem a aprender com uma situação, né? Então, a minha relação com os eventos talvez não seja a mesma relação sua com os mesmos eventos, tá? A gente tem um evento coletivo, como eu comecei a falar aqui hoje, né? Que pela primeira vez está afetando o globo, né? A humanidade, né? Não é só um país sim, outro país não. Tem países mais afetados, outros menos, né? Comecei aqui falando sobre a Índia, né? Que hoje foi colocada em quarentena com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, tendo que ficar dentro de casa. Não sei como é que vai acontecer isso, né? Aqui em São Paulo já não está fácil, né? Pelo que andei vendo aí, as pessoas estão, não só aqui no Brasil, mas em países supostamente mais bem educados, né? Os europeus, como é a Inglaterra, como é a Austrália, né? Praia cheia na Austrália, né? Domingo passado, como é que pode, né? Retrasado, praia cheia, cheia de gente, todo mundo grudado, né? Como é no Rio de Janeiro também, como é no Nordeste do Brasil também, como foi na Paraíba, que eu vi também, de repente só proibindo, né? Das pessoas agirem de uma certa forma. E o mesmo se dando em outros lugares, né? Então as pessoas ainda se movendo de uma forma muito inconsciente. Em outros lugares um pouco mais atentos, né? Especialmente os países orientais, inclusive China, né? onde tudo começou, e outros países que lidaram, né? A Coreia do Sul, que lidaram muito bem com essa situação. Então, eu não consigo ver um karma da humanidade. Né? Eu consigo ver um karma do Brasil, também não consigo. Né? Porque mesmo dentro do Brasil, nós temos muitos países diferentes dentro da federação. Né? O que acontece em Porto Alegre é muito diferente do que está acontecendo na Amazônia, é muito diferente do que está acontecendo em Minas, em Goiás, no Espírito Santo e assim por diante. Então, nós temos realidades muito contrastantes dentro do mesmo território brasileiro. Né? Eu acho que são karmas diferentes. Né? Depende também dos imigrantes que habitam aquela região. Né? Tem lugares que têm populações que imigraram de uma certa região. Né? Aqui em São Paulo a gente tem um monte de japonês. Né? Na Bahia tem mais africanos. Né? Em outros lugares tem mais portugueses. No sul tem mais alemães. Né? E, então, nós temos também situações muito locais, onde certas coisas são, né, se manifestam. Né? Agora, eu estou dizendo isso porque cada um de nós tem uma resposta e uma reação, como eu já comecei falando hoje aqui, muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Né? Karma, para me ater à sua pergunta, significa aprendizagem, né? Oportunidade de você ter uma aprendizagem ao viver uma determinada situação pela qual você e para a qual você estava inconsciente ou até mesmo indiferente. E, por causa da sua indiferença e da sua inconsciência, possivelmente você causou danos a mais gente. Né? O karma fica importante nesse momento em que você se torna uma ameaça para o coletivo. Nem que o coletivo seja meia dúzia de pessoas da sua família, nem que o coletivo se estenda ao bairro, ou à empresa, ou ao reino, né? Ou à cidade, ou ao país que você viva. Então, sempre que nós estivermos numa condição de inconsciência a tal ponto de causar dor e sofrimento a outras pessoas, o karma se manifesta para cada um de nós. Né? Então, as situações karmáticas são criadas, né, por uma inteligência superior com a finalidade de trazer o maior número possível de pessoas
a uma consciência que até o dado momento elas não têm. Né? Para isso que serve o karma. O karma não é um castigo. Né? Então, a humanidade vive em karma. Né? Estamos encarnados no planeta Terra, por si só é karma. Né? Você poderia ter, eventualmente, está existindo numa outra forma, está existindo num outro planeta, né? Ou até mesmo está existindo isento de forma, né? Fora de um corpo. Né? Isso não isenta você do karma. Né? Então, quando somos habitantes do planeta Terra, né? E temos já os nossos corpos, né? Com capacidade né? Com os 5 sentidos funcionando bem, né? Enxergamos, falamos, cheiramos, ouvimos, tocamos, né? E temos outros sentidos sendo desenvolvidos também, além desses, além dos 5. Né? Nossa, que oportunidade que a gente não tem de crescer como ser. Né? Então, estarmos vivos aqui no planeta Terra, interagindo com outros seres, por si só é karma. Né? É karma, porque é a oportunidade de você ir ao encontro daquilo que você ainda não sabe, ir ao encontro daquilo que te mantém separado do todo. Né? Esse é o grande karma da humanidade, né? O estado de separatividade. O karma da humanidade é o estado de separatividade. Não nos concebemos, a não ser conceitualmente, como sendo parte de algo. Eu estou aqui trazendo a resposta para você aos poucos. Tá? Então, o assim chamado karma da humanidade, mais importante, no meu ver, né, é nós não nos percebermos como parte do todo. Eu apenas concebo e vivo naquilo que hoje na ONU Academy é definido como consciência do eu. E outros mestres já ouvi chamarem também, né, do pequeno eu, do pequeno ego, né, onde tudo gira em torno do meu próprio umbigo e só. Né, e eu vou viver a vida inteira desenvolvendo todo tipo de proteção e estratégia para preservar este meu pequeno universo, né, que gira em torno do meu próprio umbigo. Né. Nenhuma atitude, até mesmo possa causar dor e sofrimento a outras pessoas, vai ser levado em conta, porque ou eu cuido de mim, ou eu cuido do outro. Se eu cuidar do outro, eu vou me abandonar. Logo, eu não vou olhar para o outro. Né? Seria assim a essência do egoísmo, da postura egóica. Então, quando surge uma condição geral humana, né, da humanidade, como você colocou, onde todos estamos em perigo e todos nos damos conta que o perigo é o mesmo para todos, né? Sei lá se o esquimó no Ártico vai passar pelo que a gente está passando aqui na cidade de São Paulo. Possivelmente não. Será? Porque ele também não está independente do que se passa no resto do planeta, ainda que ele viva num iglu lá no Ártico, né? Ainda que ele seja um índio não contatado ainda de uma tribo amazônica, né? Ainda que ele seja alguém que viva no interior da África, na selva, ainda que seja alguém que viva numa gruta nos Himalaias. Ninguém está separado. Então, tudo que afeta cada um de nós afeta a todos. Só que nós não temos essa consciência. A gente não se percebe assim. Ninguém nos educou, ninguém nos ensinou. Ou a gente tem naturalmente um anseio, né, de olhar para o todo, ou dificilmente os aprendizados vão se dar a ponto da gente crescer como pessoa. Né? Pouco também eu estava ouvindo uma entrevista com um médico que pertence ao Médicos Sem Fronteiras, né? Falando a respeito da epidemia e tal, já que ele viu outras, perguntaram a ele se ele achava que as atitudes, né, as coisas que estavam sendo feitas aqui no Brasil estavam corretas pelo Ministério da Saúde e tal. Ele
Enquanto ele falava que sim, está tudo bem, tudo legal e tal, eu estava observando ele, né? Porque como pode uma pessoa pertencer a um grupo de pessoas que viaja pelo planeta sem fronteiras, né? Para cuidar de gente que está em sofrimento? O que leva uma pessoa a dedicar sua vida a isso, né? Como médico, né? Tirando a questão espiritual, religiosa e tal. Não é um missionário, é um médico, né? Médico sem fronteiras. Tem mais gente que faz coisas, né? Mas no caso específico eu estava observando ele falar, né? E tem gente que nasce com essa consciência do todo, né? Que já sai da barriga da mãe querendo fazer alguma coisa para que o maior número possível de pessoas viva bem, né? Esteja saudável, tenha as oportunidades de ser feliz, né? Se relacionar com gente, com coisas, com pessoas, consigo mesmo, com a natureza e tenha uma bela vida, né? Então isso é muito interessante, né? São karmas diferentes. Então o karma da humanidade possivelmente vai mudar, né? Aqui eu moro num prédio, aqui na zona sul de São Paulo, onde moram alguns estrangeiros, né? Mas não tem muita criança não. E no meu elevador de serviço, como também eu vi sendo noticiado, né? Mais gente fazendo isso, pessoas colocando o seu nome, né? Numa lista para ajudarem outras que estejam precisando, né? Ou seja, jovens e até mesmo crianças, né? Deixando o nomezinho lá, olha, eu sou fulano de tal, eu moro no apartamento tal, se precisar de alguma coisa, se precisar que eu vá fazer uma compra, ou compre um remédio na farmácia, alguma coisinha, é só me interfonar que eu vou, né? Ou se precisar de alguma coisa dentro, especialmente para algum idoso que esteja vivendo, né? Que tem idosos que vivem sozinho aqui, mas tem cuidadoras. E eu não sei se essas cuidadoras estão sendo capazes de vir trabalhar, né? Então, quando uma criança já se sente motivada a se oferecer para ajudar alguém do próprio prédio, né, já é uma coisa muito diferente, né? Eu, quando era criança, eu não tive essa oportunidade, né, de aprender que é possível eu me ocupar ou me dedicar a cuidar de alguém que esteja mais fragilizado do que eu, né? Então, isso é kármico, muito, muito, né? Então, por definição, nós temos vários tipos de karma, né? Por definição, não. Realmente, nós temos vários tipos de karma, né? E existe um karma que é chamado de sat karma, é o bom karma, né? É aquele que é decorrente de uma ação construtiva que você fez. Você tomou uma atitude, né? Especialmente no sentido de ajudar alguém, de alguma forma, né? Se envolver com uma condição, uma situação de uma outra pessoa, né? Pode ser um animal também, pode ser uma floresta que você está cuidando, né? Que nem eu estava vendo, né? Vocês conhecem o Sebastião Salgado, né? Um grande fotógrafo. E eu gosto muito de olhar as coisas dele porque eu também trabalhei como fotógrafo muitos anos da minha vida, né? E, e o Sebastião Salgado é um cara que comprou uma montanha totalmente desértica, né? No interior, acho que de Minas Gerais, né? Com a esposa dele. E resolveram recuperar aquela montanha, plantar uma floresta ali, né? E recuperar os rios e fazer, enfim, os animais voltarem. E aí tem a foto do antes e do depois, né? De como era quando eles compraram a terra e de como está hoje. Isso é karma, né? É um cara que está dedicado a retratar o sofrimento humano, né? E fez alguma coisa além das fotos que ele denuncia, né? Tem trabalhos lindos aí de Serra Pelada e de outros povos, né? Que vivem de forma às vezes bem difícil, né? Mas ele botou a mão na massa e recuperou uma terra, né? E conseguiu, está conseguindo, né? Fez uma fundação, enfim, implantou uma série de projetos ali
desenvolvimento de mudas e sei lá, né? Não vem ao caso agora, mas karma, né? Karma positivo se dá quando você contribui com algo que esteja a seu alcance fazer, né? Você pode ajudar uma pessoa a aprender a ler, você está trabalhando o seu karma, né? Você está ajudando um funcionário a crescer, a aprender algo que ele não sabia, você está trabalhando o seu próprio karma, né? Você está contribuindo para que algo fique melhor para o maior número de pessoas da região que você vive, você está trabalhando o seu karma, né? Então, karma significa a oportunidade que você dá a si mesmo, movido pelo seu coração, de se envolver construtivamente no bem-estar do coletivo, com os recursos que são naturais para você, com os recursos que você tem, ou até mesmo angariando recursos de terceiros, né? Finalizando aí a resposta, né? Eu acho que essa situação do coronavírus que a gente está vivendo hoje está sendo uma oportunidade de transformação do karma da humanidade, né? Porque nós temos aí um presidente da República cujo filho xinga, né, o presidente, o povo chinês, né? No entanto, nós temos, e eu vi hoje essa cena também, o povo chinês enviando seus aviões, os chineses e os russos, né, os assim comunistas em essência, né, mandando seus médicos, Cuba, China e Rússia, né, mandando aviões cheios de equipamentos e médicos e de insumos para ajudar a Itália, né, né, porque tem muita gente morrendo lá e eles não estão dando conta de cuidar da Itália, né. Não sei se vai acontecer a mesma coisa na Alemanha e não sei se vai ser possível acontecer algo parecido aqui no Brasil, né, uma vez que, né, a gente já se indispôs com a China, pelo menos de alguma forma, né, recentemente. Aí. Então são movimentos, né, de aprendizagem, né, movimentos de observar o que acontece, né, quando aquele que você chama de inimigo se mobiliza para ajudar você no momento que você está frágil e está à beira da morte, né? Gente, isso é kármico, é muito kármico, né? É uma cura kármica, né? Para todos, para um país inteiro, né? Para países, né, que também eram muito fechados e autocentrados na sua política, né, na sua ideologia, né, e de repente estão ajudando outros países que sempre desdenharam deles, né, ou tiveram muito medo, né. Claro, temos muitas situações particulares aí, né, começando pela Coreia do Norte e outros mais, né. No entanto, para nós aqui no Brasil, né, ter mandado os médicos cubanos embora, né, e agora trazendo eles de volta num reconhecimento tardio do seu valor, né, em ajudar os brasileiros a passarem por uma situação desafiadora. Então tudo isso é karma, né, e vai ser diferente para cada região, para cada grupo de seres humanos. Mas para aqueles que estão olhando para o todo de uma forma mais ampla, né, mais distanciada, e estão vendo, né, nós seres humanos lidando com algo que está potencialmente, né, destruindo uma boa parte de nós mesmos, né, muito rapidamente, se a coisa não for cuidada, se não tiver uma linha de frente, né, da medicina, da ciência, da tecnologia e outras mais, né, espirituais também, porque tem a linha de frente espiritual, né, tem os grupos de pessoas das mais diferentes linhas que estão trabalhando também para que as coisas sejam curadas, para que as pessoas saiam do estado de sofrimento, para que as pessoas fiquem bem, para que as pessoas tenham liberação, né, uma liberação especialmente do medo, né, para que elas possam desfrutar de suas vidas de uma forma mais plena, criar seus filhos, né, cuidar de seus jardins, cuidar de seus netos, cuidar de seus amigos e continuar
continuar vivendo em estado de alegria, né? E então eu vejo que nós temos muito que aprender aí, né? Como seres humanos. Mas tem gente que já entendeu isso e tem gente que ainda vai levar um tempo, talvez, né? Vai ter que sentir um pouco mais na pele alguma coisa, né? Nós não estamos passando por uma pequena gripe, um resfriadinho, como acabei de ouvir, né? Então não é o resfriadinho, né? É uma coisa que está matando gente, né? Está tirando vidas de pessoas jovens, inclusive, né? Não é só idoso, não. Está tirando vida de todo tipo de gente, né? E cada perda humana, cada pessoa que morre e sem poder deixar, sem poder se despedir, sem que seja de uma causa natural, ela morre em dor e ela deixa os que ficam em dor também, né? E essa dor se manifesta em todos nós, né? Então, quanto menos coisas desse tipo tiverem ocorrendo, né? Quanto mais a gente puder cuidar do coletivo, de si mesmo e do outro, mais o nosso karma como humanidade vai mudar. E é um passo muito importante. E eu sinto que, né, de 2012 para cá, que a gente já vem se preparando para isso já há algum tempo, né, alguns de nós, essas situações que afligem a todos, né, todos os seres humanos de uma só vez, né, são muito significativas, né. Quando eu conheci a Oneness, quando eu conheci a Diksha, quando eu conheci os avatares, Shri Abhay Bhagavan, né, nós já trabalhávamos lá em 2005, foi quando eu conheci, né, fazem 15 anos, essa intenção já era manifesta, né, que a gente está fazendo aqui na Oneness University, como se chamava na época, por meio da Diksha e de outros processos, trabalhar para que um grupo de 70 mil pessoas esteja desperto, né, e que a sua consciência possa afetar 7 bilhões de habitantes da Terra. E muita gente, quando a gente já mencionava isso, tinha uma certa incredibilidade, né, no seu pensamento. Aqui, como é que pode? Né? Pois é, mas é assim que acontece. Da mesma forma como há um crescimento, né, dessa virose de forma exponencial, né, cada dia dobra o número de infectados e de mortos, né, na consciência se dá da mesma forma. Né? Uma pessoa que esteja trabalhando para estar desperta, uma pessoa que esteja trabalhando em si mesma, né, para se liberar do seu próprio sofrimento, né, da sua negatividade, da negatividade que foi herdada, né, da negatividade que foi acumulada. É um processo de limpeza fundamental para ser feito agora. Né? E cada um de nós que está trabalhando nisso está contribuindo para algo muito grande. Né? Então tem o vírus? Tem. E tem as pessoas que também estão, né, se tocando, né, do que é possível fazer dentro de casa com as crianças, dentro de casa com seus avós e pais, com seus tios, com seus vizinhos, com a sua comunidade e assim por diante. Né? É isso que vai reformular, vamos dizer assim, né? Ou vai trazer uma mudança de karma da humanidade. É dessa forma que eu também estou vendo. Né? Tinha uma segunda parte aqui da sua pergunta, né, dos brasileiros. Eu não falei diretamente, porque eu só estou lendo agora, tá bom, Zé Carlos? Eu não dirigi diretamente a minha resposta à segunda parte da sua pergunta, mas acho que está respondido, né, o meu comentário. E eu quero oferecer a vocês um processo que vai acontecer no dia 25 de abril, um sábado de manhã, que vai ser conduzido pela Prita Di, e é um processo de 3 horas que você pode fazer na sua casa, um trabalho diretamente feito da Índia para o Brasil, nesse horário, dia 25 de abril, das 10 da manhã até as 13 horas, até 1 hora da tarde. Né? É um processo online, onde você vai estar sendo trabalhado na cura, especialmente focado no coronavírus, por um grupo de pessoas
que vive em um lugar muito especial, né? E que está num estado muito, muito alto, né? De consciência. Então, dia 25 de abril, marquem essa data, das 10 da manhã a 1 hora da tarde, é um sábado, e vocês podem me procurar diretamente, né? Eu tenho um link de inscrição para isso que eu não posso ainda divulgar aqui, né? Mas quer dizer, até poderia, né? Mas que não vai dar tempo que eu já vou fechar a sala. Mas vocês podem me procurar diretamente por e-mail ou de alguma outra forma, que eu passo o link para que vocês possam participar desse processo também, tá bom? Quem sabe semana que vem eu me programo melhor para postar aqui o link, tá? Hoje eu não pensei em fazer isso e passou batido, né? Eu vi também que semana passada alguém não conseguiu assistir a um, né? Eu lembro aqui, eu sempre envio 2 links, tá bom? Caso alguém mais passe ou já tenha passado por isso. Um link é só para esse evento aqui, para esse encontro. Mas o que está incluso nesse encontro é uma Awareness Meditation. Eu só faço separado porque, como nosso encontro aqui é em português, e eu tenho pessoas de outros países que gostam de participar da ON também, né? Então eu abro um segundo evento aqui no live stream, que é acessado por um outro link, tá bom? Então, fechando aqui, eu me dou uns 5 minutos de preparo, 10 minutos, e já reabro novamente a sala num outro link, onde será transmitida a Awareness Meditation, que é uma poderosa transmissão de energia, de Diksha, e que participa do encontro aqui. Tudo que a gente fala aqui se consolida durante a meditação também. Tá bom? Então, gratidão pela presença. Namastê. Fiquem bem.